Bom dia! No nosso jornal de hoje, do Saltim, a matéria principal vai ser sobre a culpa. Nós vamos falar, a matéria principal será sobre a culpa. Nós vamos entrevistar hoje duas personagens hollywoodianas que estiveram frente a esse sentimento de culpa. Sullivan e Dory. Sullivan, bom dia. Sullivan, você assustou a Abu? Não, vocês não informaram, seu. Dory, você perdeu o Nemo? Nunca nem vi. Viram só? A culpa paralisa. Venha conosco falar sobre isso no nosso episódio de hoje do Saltim. Culpa e arrependimento. Você sabe a diferença entre esses sentimentos? Nos nossos exemplos, dos nossos personagens de hoje, nós mostramos como esses sentimentos podem ser diferentes e podem te paralisar ou te levar a ter uma ação para corrigir aquilo que aconteceu. Nós podemos ver então que no filme do Sullivan, no filme Monstros S.A., Sullivan acabou por assustar a Abu quando precisou fazer o seu trabalho como assustador. E naquele sentimento, naquele momento, quando ele viu nos olhos dela aquele medo, ele se sentiu paralisado e disse, e agora? O que eu vou fazer? E aquele sentimento acabou por depois levá-lo, naquele momento que ele estava lá na neve, a se sentir paralisado e não ter uma reação. Mas depois você pode ver no desenvolver do filme... Ross, minha querida flor do campo, você tá fabulosa hoje, tu fez chapinha? Que Sullivan teve uma reação de ir atrás com seu amigo e procurar aquela menininha e a levar de volta para casa. Assim também nós tivemos no filme da Dory, Procurando Nemo, quando a Dory, por uma questão neurológica de uma perda de memória recente... Eu sofro de perda de memória recente. Isso! É exatamente o que tem que dizer. Perdeu o pobre Nemo, coitado. Mas então, desbravou os oceanos, lutou contra tubarões para encontrar novamente aquele pequeno peixinho palhaço. Você já pensou se traísse Jesus 3 vezes? Não é uma nem duas, são 3 vezes. Na Bíblia nós temos o personagem Pedro que traiu Jesus. Na Bíblia nos conta o seguinte, em João 18, no versículo 15 ao 18, diz assim, Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Então, perguntou a Pedro, você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu, não sou. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que havia feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé, com eles, aquecendo-se. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu, eu não o vi com ele. Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Então, como nós podemos ver na Bíblia, que Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. E depois, um sentimento de culpa o dominou, porque ele viu que aconteceu aquilo que Jesus tinha falado para ele, que ele iria negá-lo 3 vezes. E então a culpa, muitas vezes, ela nos paralisa e ela nos deixa, ela pode ou nos paralisar, ou a gente pode usar dessa situação para conseguir aprender alguma coisa com isso. E talvez também transformar isso em um sentimento de arrependimento, que foi o que a gente percebe que aconteceu com Pedro também na palavra. Pedro, Jesus avisou ele, você vai me negar 3 vezes. E antes do galo cantar, quando aquele galo cantou, foi um estalo na cabeça de Pedro, tipo, cara, eu fiz. Eu falei que eu não ia fazer e eu fiz. Olha só. E você, quando você pensa, você fala assim, gente, Pedro negou a Jesus. E ele foi perdoado, porque quando Jesus volta, quando Jesus ressuscita e ele volta para conversar com Pedro, não sei se vocês lembram, no desenrolar da história, Jesus chega para conversar com Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas? Jesus, ele tá perguntando para Pedro se ele realmente o ama. Fala, Pedro, você me ama? Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo muito. E Jesus pergunta de novo para ele, pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, se vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos
e outras pessoas vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Um paralelo ali para lembrar no coração de Pedro aquilo que tinha acontecido e para mostrar para ele que ele estava perdoado, que ele precisava, a partir daquele momento, agir e fazer aquilo que Deus tinha deixado para ele. Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus aqui pergunta a Pedro 3 vezes também. Mayara, como que a gente pode tirar dessa passagem para os nossos dias de hoje? Muitas vezes a gente sente-se culpado por pensar alguma coisa, ter um pensamento ruim, brigar com os nossos pais ou maltratar alguém. Mas Jesus, ele, assim como ele fez com Pedro, ele perdoou Pedro. Através da morte, da ressurreição de Jesus, ele foi tomado de graça, porque Deus, com toda a sua graça, transformou esse sentimento. Ele perdoou Pedro pelos seus erros, pelos seus pecados, e Pedro sentiu-se amado, né? Ele foi completamente transformado. Sim, que eu não sei se vocês lembram no desenrolar da história, mas Pedro foi uma das pedras fundamentais para a edificação da igreja também. É legal a gente lembrar que a culpa em si, ela não é um sentimento que vem de Deus. O arrependimento, sim, porque são sentimentos completamente diferentes. Quando eu me sinto culpado, simplesmente me sinto culpado e me afundo naquilo, e continuo ouvindo aquelas acusações dizendo, olha, você não é bom o bastante, olha, você não conseguiu, você pecou de novo, você errou de novo, você fez isso de novo. Aquilo não é algo que vem de Deus, porque aquilo é algo que está tentando me paralisar para eu não pegar aquela situação e falar assim, eu fiz, mas eu fui perdoado. Aquilo que eu fiz já foi perdoado, já foi corrigido, e agora o que eu preciso é daqui pra frente modificar e ver o que eu posso pegar dessa situação para eu mudar o meu comportamento da agora pra frente, para eu me progredir. Nós vivemos agora há pouco tempo um momento muito importante na nossa história, que foi a Páscoa, que é um momento onde nós usamos para nos lembrar daquilo que Jesus fez por nós, da morte e da ressurreição que ele trouxe para trazer o perdão, para trazer para nós podermos olhar para aquelas acusações e dizer assim, não, eu já fui perdoado, isso já foi perdoado, isso já foi passado. O que eu preciso fazer agora é fazer aquilo que Jesus me ordenou na palavra dele, é pegar esse sentimento, me arrepender dos meus pecados e da agora pra frente eu tentar mudar, eu tentar me modificar, e não eu ficar paralisado aqui com esse sentimento e aquilo pesar no meu coração, mas aquilo trazer arrependimento, de modo que da agora pra frente eu vou ser transformado e eu vou então olhar e falar assim, cara, eu errei aquele dia, então agora eu não posso fazer daquele jeito, eu preciso corrigir a minha rota. Isso. Então, se você está se sentindo desse jeito, se está se sentindo culpado por alguma coisa, por qualquer motivo que seja, não se afaste de Deus por isso, mas se aproxime de Deus. Se aproximando de Deus, que você vai conseguir ser limpado dessa culpa, ser transformado, e Deus, com seu infinito amor, ele te perdoa e ele te transforma e te restaura. Eu não sei se já aconteceu com você, Tia Adri, mas assim, comigo já aconteceu de eu errar de novo e de novo e de novo, e de eu falar assim, ficar com vergonha de orar. Sim, de verdade. Eu falei assim, eu não vou orar, porque eu errei de novo, eu fiz de novo, Deus já me perdoou e agora ele vai ter que me perdoar de novo. Aí o sentimento que eu tive foi de falar assim, eu não vou orar, eu quero ficar aqui, eu quero... Como se a gente quisesse se esconder de Deus. Tipo assim, se esconder, né? Porque não dá pra gente se esconder, né? Mas tudo bem. É verdade. Ao invés da gente ir para Deus, nossa reação inicial é se afastar e querer, né, ficar no nosso canto, não falar com Deus. Mas é o contrário, a gente precisa de se aproximar de Deus, porque é através dele que nós vamos ser transformados. Acho que é porque muitas vezes a gente perde a dimensão daquilo que é o tamanho do amor de Deus por nós. A gente acaba pensando em Deus com a perspectiva dos nossos olhos, porque se fosse alguém que fizesse aquilo de novo com a gente se sentiria com raiva, a gente se sentiria frustrada, a gente ia querer se afastar daquela pessoa. Então a gente olha pra Deus com o olhar que nós teríamos para as outras pessoas. A gente fala assim, Deus deve estar com raiva, Deus não deve estar nem querendo agora falar comigo. Mas o que a gente tem que lembrar é que o amor de Deus é totalmente diferente daquilo que nós sentimos pelas pessoas aqui. Ele olha pra nós e fala assim, volta pra mim que eu vou te ajudar. Volta pra mim que a gente vai aqui calcular uma nova rota pra você conseguir então se corrigir. Mayara, o que você acha da gente, junto com eles, orarmos? Pai, muito obrigada por estarmos aqui diante do Senhor. E eu quero colocar diante de Ti os nossos corações, colocar diante do Senhor todos os nossos sentimentos, que o Senhor possa nesse momento ir de encontro a cada coração desses adolescentes, e que o Senhor possa, Pai, tirar todo o sentimento de culpa, todo sentimento ruim que eles estejam sentindo, toda a tristeza,
que o Senhor possa renovar o coração deles, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, que o Senhor possa mesmo vir com teu Espírito Santo e transformar os nossos corações, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Deus, ó Pai. Quero te pedir, ó Pai, que o Senhor vá de encontro a esses corações agora, ó Pai. Retirando, ó Pai, todo o sentimento de culpa, tudo aquilo que tem paralisado, ó Pai, esses meninos e meninas, ó Pai, a cumprir aquilo que o Senhor tem para eles, ó Pai. Porque o Senhor tem grandes planos para a vida deles, ó Pai. Eu quero te pedir que o Senhor vá de encontro ao coração, tirando todo o sentimento de culpa e medo, ó Pai, e levando a tua alegria, Deus, para que eles possam, Pai, com esse sentimento de arrependimento e com a certeza de que o Senhor já os perdoou e de que eles são os teus filhos amados e que o Senhor olha para eles, ó Pai, com olhos de amor, que eles possam, Pai, se alegrar, ó Pai, e lembrar, ó Pai, que tudo aquilo que nós fizemos, ó Pai, já foi perdoado. E que o Senhor, ó Pai, possa os levantar, ó Pai, para que eles possam agir, ó Pai, então, com esse arrependimento para transformar vidas, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso, né, Mayara? Nosso jornal de hoje fica por aqui. Fique ligado para nossas próximas edições. Tchau.